Queria compartilhar quando a Vitória estava cantando aqui, deixa eu. Vocês estão com a Bíblia na mão? A arma na mão, hein, gente? Glória a Deus. A Vitória cantava e Deus mostrava Glória a Deus. Muitas sementes, mas germinando. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Muitas sementes. Aleluia. Glória a Deus. Aí algumas, né? A gente olha uma semente, só é uma semente, depende do jeito que eu olho. Como eu creio, né? Ela pode ser uma semente e nada mais do que isso. Mas ela pode ser uma árvore que frutifica ou uma baita de uma floresta. Aleluia. Eu sei que eu vi muitas sementes. Oh, glória a Deus, aleluia. Aliás, eu estou surpreendido com a igreja, viu? Glória a Deus. Eu sei que tem poucos meses, né? E eu fiquei surpreendido, como está tudo bonitinho, tudo arrumadinho. Já está falando cadeira, pastor. Já está na hora de. Né? Queridos, todo mundo com a arma na mão aí? Amém. Vamos abrir comigo lá em Salmo 111. Na medida que você for encontrando, vai ficando de pé, lá, referência à palavra. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória! Na minha versão está assim. Mas eu tenho duas aqui, deixa eu ver a linguagem de hoje. A versão muda, mas a palavra é a mesma, né? Amém. Salmo 111. Vamos lá. Olha, eu vou na linguagem de hoje, hein? Aleluia! Na reunião do povo, eu louvarei a Deus, o Senhor, com todo o meu coração, junto com os que lhe obedecem. Amém? Como são maravilhosas as coisas que Ele faz. Todos os que se alegram por causa delas querem entendê-las. E em tudo que Ele faz, a glória e a grandeza, sua fidelidade é para sempre. O Senhor não nos deixa esquecer dos seus feitos maravilhosos. Ele é bom e tem muita misericórdia. Ele dá alimento aos que o temem e nunca esquece a sua aliança. O Senhor mostrou o seu poder ao povo de Israel quando lhe deu as terras em outras nações. Ele é fiel e justo em tudo que faz. Eu queria que você prestasse bem atenção aqui. Todos os seus mandamentos merecem confiança. Eles permanecem para sempre, pois se baseiam na verdade e na honestidade. Deus pôs o seu povo em liberdade. Amém? Aleluia. O pastor, quando estava ministrando aqui na abertura, falou exatamente dos atributos desse homem que é Jó. Amém? Eu lembro que o pastor falou de honestidade, de retidão, né? E esse salmo vem dizer isso. Querido, fica de pé um pouquinho, só vamos fazer uma oração. Eu vi que é uma igreja que gosta de orar. Glória a Deus. Amém? Curva a cabeça, fecha os olhos, vamos fazer uma oração. Deus, Senhor, eu sou apenas um homem, mas Tu és Deus. Eu sou pequeno, falho, imperfeito, mas Tu és o Deus da glória, Pai. Eu quero Te pedir que Tu venha sobre a minha vida, Deus, trazendo palavra, trazendo bênção. Que eu seja um canal da Tua bênção nesse lugar aqui. Pai, para a Tua glória e Tua honra. A Tua palavra diz que os Teus dons são distribuídos para um fim proveitoso. Eu te peço então, Pai, vem sobre a minha vida com unção de mestre, com unção de pastor, que da minha boca, Deus, saia palavra de bênção, que traga para essa igreja crescimento, e para mim e para nós. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo toda ação do inimigo, todo intento que seja atrapalhar e roubar a tua porção hoje. Eu repreendo, Pai. Eu declaro cair por terra todo intento de Satanás. Amém? Podemos sentar. Glória a Deus. Olha, vocês escolheram muito bem o tema, viu? Escolheram um representante assim. Jó é o cara para representar o tema como esse, né? Jó 1, 7, 8. O Senhor perguntou: de onde você vem vindo? Satanás respondeu: estive dando uma volta pela terra, por ali, por aqui. Aí o Senhor disse: você notou o meu servo Jó? Ele é íntegro, fiel, reto, honesto e procura
fazer o que seja errado. Amém? Chama atenção aqui uma coisa muito legal. A gente ouve muito falar, fulano tem muita fé em Deus, né? É algo que a gente deve querer. A fé é bom, né? Deus vem, multiplica, etc. Mas saber que Deus tem fé na gente é maravilhoso. Porque Satanás não tinha nem falado o nome do Jó. Foi Deus que provocou. Aleluia, Jesus. Eu estou vindo lá da terra, dando uma volta aqui e ali. Deus falou para ele: você viu o servo Jó? Meu servo Jó? Você viu como ele é honesto? Como ele é reto? Como ele é íntegro? Não há, no mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Parece que Deus dá uma provocadinha, né? Aquele ali, eu creio nele. Deus falar isso para você, amado. Aleluia. Ele está falando isso para nós. Deus crê, você crê em mim. Amém. Ele sabe do que eu posso fazer, ele sabe da minha pequenez também. Mas ele me dá armas, como ele deu para Jó. E eu quero destacar duas a propósito desse tema. Eu acho demais, né? Obstáculos, gigantes, derrotando, tem tudo a ver. Jó é o representante ideal. Eu quero. Deus tem dado, durante a nossa vida cristã, a gente aprende de Deus muitas armas. Eu posso citar algumas que todo mundo conhece. Oração, arma poderosa, amém? Jejum. A palavra diz que Deus não resiste ao jejum. Você põe no altar uma causa, algo que você precisa, uma libertação, uma cura, e faz jejum. Deus responde. Glória a Deus. Ela diz que Deus não resiste ao jejum. Santidade, outra arma, tremenda. Amém? Mas eu quero falar de duas, assim, bem especificamente: obediência e conhecimento. Amém? Amém. Obediência. A gente é crente. Crente crê. Quem crê verdadeiramente, né? Obedece. É uma arma poderosa contra o inferno. Eu peguei até um gancho esses dias de uma situação interessante. No próprio livro de Josué. Abre comigo, Josué 1. Vamos lá. Josué 1, 9. Abre lá. Deixa eu ver se eu marquei. Eu acho que eu tenho aqui também. Deixa eu pegar aqui no vídeo mesmo. Olha, Josué 1. Nós vamos falar do 9, tá? Rapaz, será que na minha Bíblia não tem Josué? Nossa. Posso ler? Amém. Amém. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos Hititas até o Mar Grande no oeste. Versículo 7, perdão. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. E não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que está nele escrito. Só então os seus caminhos prosperarão. Só então os seus caminhos prosperarão. E você será bem sucedido. 9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Amém? Amém. Não temas. É, portanto, uma ordem.